Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Saiba que se Deus tocou no seu coração para você parar nesse vídeo, é porque Ele tem algo para falar com você. É porque a resposta que você tanto estava esperando vai chegar hoje na sua vida. Você crê? Então vamos para a palavra. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eu gosto muito dessa passagem e de ontem para hoje o Senhor ministrava ao meu coração a respeito de Pedro. Lembrando que aqui nesse acontecimento eles acabaram de vir da primeira multiplicação dos pães. Eles tinham acabado de ver um milagre. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer algo extraordinário. E mesmo assim, Pedro sentiu medo. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Muitas e muitas vezes. Nós vemos Deus fazendo algo na nossa vida. Nós vemos o sobrenatural de Deus. Nós vemos milagres, livramentos. Mas no primeiro sinal de sufoco, nos primeiros dias ou meses de um cenário que parece que não tem fim, a gente tem medo. E aí, como Pedro, a gente afunda. Mas lembrando que quando aquela tempestade começou, Jesus veio caminhando por cima do mar. E ali os discípulos falaram: é um fantasma. Gritaram com medo. E Jesus lhe falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A tempestade ela pode ser grande, ela pode balançar o barco, pode parecer que vai tudo virar, que vai tudo desmoronar, mas o Senhor, eu consigo ver aquele cenário, aquela situação, com o Senhor com uma voz branda, sabe? Por mais que devia estar ali um barulho, né? As ondas, o mar se mexendo, o escuro. Eu sinto o Senhor falando com uma voz calma, com uma voz suave. Não temas, sou eu estou aqui, não precisa ter medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo forte vento, teve medo e começou a ir para o fundo. O medo, ele causa isso nas pessoas. Ele faz com que você não prospere, com que você não avance. O medo, ele faz com que você sinta desânimo, com que você sinta vontade de não fazer nada, com que você não tire os seus projetos do papel, com que você acredite que o que você merece é isso que você está vivendo ou até menos. O medo faz com que você não saia de um casamento fracassado, abusivo, de um relacionamento em que você está sendo humilhado, humilhada. O medo faz com que você permaneça nesse trabalho que o Senhor já falou para você sair. O medo faz com que você se desmanche nessa situação, com que você não vá mais na igreja, com que você não ore mais. E aí, assim como Pedro, você vai afundando. Quantas vezes na minha vida eu me vi afundando na depressão, afundando em vícios, afundando no desânimo. E assim o medo, ele vai causando isso em você. O medo, ele vai causando isso nas pessoas. Com que você acredite que esse cenário que você está vivendo é para sempre. Com que você acredite que você até está escutando a voz de Deus. Mas o medo faz com que você ache que ele não está ali. Que isso são vozes da sua cabeça. Que isso não vai acontecer. E aí quando Pedro começa a afundar, ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor, salva-me.
E hoje eu pergunto para você, você tem clamado ao Senhor? Ou você se acostumou tanto com a situação que você vive, que você já não ora mais, que você já não clama mais, que você já não levanta mais nas madrugadas como você fazia? Jéssica, a situação ficou num cenário tão impossível que eu já não consigo mais orar. O medo, ele tomou conta da minha vida, que eu não consigo mais clamar ao Senhor e falar, Senhor, salva-me. Quando Pedro falou isso, logo, aqui fala na Bíblia, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Não fala que ele esperou minutos, não fala que ele esperou horas, não fala que ele deixou Pedro afundar para depois ele puxar, não. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele duvidou, porque ele teve medo. Ele estava vendo Jesus, ele estava ouvindo Jesus, mas o medo, a falta de fé, fez com que ele afundasse. E hoje o Senhor fala para você, quantas promessas eu fiz na sua vida? Quantas vezes você já ouviu a minha voz? Quantas vezes eu falei para você que ia fazer? E se hoje você está afundando, é por causa da sua pouca fé. A única pessoa que pode destruir os seus sonhos, que pode destruir as promessas que o Senhor fez na sua vida, é você mesmo. Tem pessoas que falam assim, o inimigo está lutando contra a minha vida. Eu estou nessa situação porque o inimigo está jogando laços, o inimigo está jogando setas, o diabo está me envergonhando, o diabo está jogando uma depressão em mim, o diabo está jogando a tristeza. Aí eu quero te falar com toda a autoridade que o Senhor me dá neste momento. Não é o inimigo, é você. Porque a única pessoa que pode dar legalidade para o diabo entrar na sua vida é você mesmo. O diabo, ele não te toca se o Senhor não permitir. O diabo, ele não te toca se você estiver segurando na mão de Deus. A palavra fala que o diabo, o inimigo, ele está ao nosso derredor. Se ele está ao nosso derredor, quem está ao seu redor? Quem está ao meu redor? É o Senhor. É o leão da tribo de Judá. Então, se Deus, ele está ao seu redor, se Deus, ele está te guardando, se Deus, ele está te protegendo, se você está clamando pela proteção do sangue carmesim, não tem como o diabo te tocar. Não tem como o diabo lançar seta, não tem como o diabo lançar tristeza, depressão, medo, qualquer coisa na sua vida, porque você estará blindado, você estará blindada. Aí você fala, não, Jéssica, eu tô nessa situação porque o diabo entrou na minha vida, o diabo fez isso. Não. Porque se você estiver firmado em Deus, se você estiver clamando, Jesus salva-me, Jesus me protege, Deus me guarda, não tem como o diabo tocar na sua vida. A única pessoa que pode dar legalidade para ele fazer alguma coisa é você. E assim, a mesma legalidade que você dá para o diabo, você dá para Deus. Porque Deus, ele não chega na sua vida arrebentando portas. Ele não chega na sua vida escancarando tudo, não. Ele é educado. Ele chega com todo o amor do mundo e fala, filho, eu posso entrar. Filho, eu posso agir. Filho, eu posso começar a arrumar essa casa. Filho, eu posso começar a preencher o vazio que você sente no coração. E aí, quando você dá essa legalidade para Deus entrar, ele entra e ele começa a mover. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando nós estamos com Deus, a tempestade, ela pode estar forte. Podem acontecer muitos problemas, porque nós estamos na terra ainda. E aqui na terra nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a problemas financeiros, nós estamos sujeitos a problemas emocionais, nós estamos sujeitos a problemas com relacionamentos, nós estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra. Mas quando Jesus está no barco, a tempestade acalma. Pode ser que ela volte amanhã. Isso não quer dizer que todos os dias vão ser um mar de rosas, mas nós temos uma certeza que se nós precisarmos e clamarmos o nome dele, ele estará lá. E eu sempre falo aqui que todas as vezes em que eu venho ministrar a palavra, eu gosto de trazer testemunhos e situações que estão acontecendo na minha vida. E as pessoas têm se identificado muito com isso, né? Às vezes quando eu falo algum testemunho, alguma situação, fala, Jéssica, eu também já vivi isso. Ou Jéssica, eu estou passando por isso e isso tem edificado a minha fé. E eu estou vendo o sobrenatural de Deus na minha vida esses dias. Eu estou aprendendo a confiar nele.
Eu estou aprendendo a clamar por Ele. Eu estou aprendendo a colocar Jesus dentro do meu barco, no meio da tempestade, para que ela acalme. Porque quantas vezes nós estamos em situações difíceis, passando por momentos difíceis, e aí nós simplesmente nos esquecemos de Deus. Nós já clamamos tanto, já oramos tanto, já pedimos tanto, aí nós deixamos que o medo invada o nosso coração, nós deixamos que o medo preencha o nosso coração, preencha a nossa mente. E a primeira coisa que nós fazemos é deixar de orar, deixar de clamar, deixar de confiar, assim como Jesus fala para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Nós começamos a duvidar em nosso coração. Será que realmente Deus existe? Será que realmente Ele veio para todos? Será que realmente nós estamos servindo ao Deus certo? Começam a surgir muitas dúvidas, não é mesmo? Eu tenho certeza que se você está me ouvindo agora, você está se identificando com essa palavra. Começamos a duvidar da magnitude de Deus, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele pode fazer. E às vezes Deus está usando essa situação para provar a sua fé, para ver se realmente você vai confiar nele, para ver se realmente você acredita nele. Eu sempre falo aqui que o reino dos céus é para corajoso. Servir a Deus é só para os corajosos, porque o que o crente passa não é fácil. E às vezes nós passamos chorando, esse negócio, né? Tem um louvor que fala: vou passando pela prova dando glória a Deus. Nem sempre a gente dá glória a Deus. Às vezes a gente passa murmurando mesmo. Às vezes a gente passa duvidando. Às vezes a gente passa chorando, às vezes a gente passa se descabelando. Mas nós temos uma certeza, que quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, Ele acalma a tempestade. Quando Ele entra no barco, Ele fala: tempestade, se acalme. Ali o Senhor estava dando várias lições para aqueles discípulos, sobre fé, sobre confiança, sobre reconhecer a Jesus Cristo como poderoso, como Salvador. Ali eles pensaram que era um fantasma. Às vezes pode estar acontecendo algo na sua vida que claramente é Deus movendo e você fica achando que são as pessoas. Você fica dando glória e honra para as pessoas erradas. Você se esquece de Deus. Tá acontecendo, tá mudando, o Senhor tá fazendo. Nossa, finalmente o Senhor começou a mover a sua situação. O Senhor começou a abrir as portas e você tá agradecendo fulano, você tá agradecendo ciclano. Você tá dando honra e glória para as pessoas erradas. E aí o Senhor fala: filho, agora nós vamos ter que voltar do começo, vai ter que aprender mais um pouquinho. Hoje eu estava ouvindo a respeito do povo no deserto. Eu gosto muito dessa palavra e sempre que eu posso eu dou uma estudada a mais sobre alguns pontos, né? E na Bíblia, em muitos momentos nós vemos que para Deus, antes de Deus cumprir um grande chamado na vida de grandes homens, primeiro Ele levou para o deserto. Nós vemos ali que aquele povo, pela quantidade de pessoas que tinha, animais, crianças e mulheres, era para eles ter andado mais ou menos de 30 a 40 dias para chegar na Terra Prometida. E aquele povo levou 40 anos. Não só pela murmuração, não só pela desobediência, mas também porque eles precisavam ser preparados para receber o que o Senhor tinha para eles. Quantas vezes nós vemos que pessoas recebem as suas promessas e não sabem usufruir, se corrompem, esquecem de Deus, não ajudam o seu próximo, esquecem até mesmo de suas famílias. E aí às vezes você fala: não, Jéssica, o meu coração é puro, o meu coração é bom. Deus sabe que se eu receber essa bênção, eu não vou me corromper. Pois é, Deus sabe. Deus conhece o seu coração lá no íntimo, como ninguém mais conhece. E Ele sabe muito bem o que vai acontecer se Ele der essa reviravolta na sua vida agora. Então primeiro você precisa passar pelo deserto. E às vezes vai ser um dia, às vezes vai ser um ano, às vezes vai ser 10 anos, às vezes vai ser 20 anos. E não é fácil. A única certeza que nós temos é que as sandálias não se desgastaram, as roupas não se desgastaram, a comida não faltou. E o Senhor fala para você hoje: tem te faltado alguma coisa? Você tem reclamado, você tem murmurado, tá doendo, mas tem te faltado alguma coisa? Esse tempo no deserto é um tempo de preparação para o que eu vou fazer na sua vida. Eu falei aqui esses dias que quando você pede algo para Deus, Ele vai te testar naquele assunto que você pediu.
E às vezes não é fácil. Vai doer, ele vai quebrar, ele vai moldar para ele entregar na hora certa. Porque ele conhece lá na frente. Ele é onisciente. E ele não vai te dar nada que te corrompa, ele não vai te dar nada que te machuque. Vai ser no tempo dele e da maneira dele. E por mais que nós tenhamos medo, por mais que nós tenhamos momentos em que parece que nós vamos afundar, pode ter uma certeza que se você clamar, Senhor, salva-me, Ele estará lá, pronto para estender as mãos, te puxar e falar, filho, eu estou com você. Pode o seu pai e sua mãe te abandonar, podem os seus filhos te abandonar, pode o seu cônjuge, a sua esposa te abandonar, mas o Senhor, Ele nunca te abandonou. Jéssica, mas eu me sinto sozinho, sozinha, eu me sinto abandonado, abandonada. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais clamar. E hoje o Senhor fala para você, foi para isso que você parou este vídeo. Para eu te falar que eu não te abandonei. Lembra quando você sentia a minha presença? Lembra quando você sentia a minha alegria? Lembra quando você me clamava e orava nas madrugadas? Volta, filho, eu estou te esperando. Lembra do filho pródigo? Ele pediu as suas riquezas para o seu pai e saiu no mundo para usufruir. E o pai deu. Era uma lição que o pai queria dar. Eu tenho certeza que o pai já sabia que ele ia voltar. Eu tenho certeza que o pai sabia que ele ia gastar tudo e ia voltar. Mas mesmo assim, o pai deu o que ele queria. E o que aconteceu? O filho foi para o mundão, gastou tudo, comeu lavagem dos porcos. Mas quando ele voltou, tinha um banquete esperando. E o Senhor fala para você, não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa o seu passado, não importa o seu pecado. Portanto, que hoje você se arrependa, reconheça Cristo como seu Salvador e volte para Ele. Jéssica, mas eu já me arrependi, eu já voltei, eu estou na casa do Senhor, eu estou orando, eu estou clamando e mesmo assim a minha situação não mudou. Mesmo assim eu estou no fundo do poço. E hoje o Senhor fala para ti, seja o fundo do poço, seja o fundo do mar, seja onde for, Ele te estende as mãos e fala, filho, eu estou aqui. Por que está duvidando ainda? Por que todo esse medo ainda? Às vezes você ainda não rompeu, você ainda não saiu dessa situação, porque lá dentro do seu coração, lá no fundo, você ainda tem medo. Lá no fundo você ainda duvida do que Deus pode fazer por você. Você vê Ele fazendo pelo seu vizinho, você vê Ele fazendo pelo seu parente, você vê Ele fazendo para tantas pessoas que às vezes nem servem a Deus e aquilo entra no seu coração, sabe? Como uma tristeza. E você fala, eu vejo Deus fazendo para tanta gente e Deus não faz para mim. Eu vejo Deus abençoando tantas pessoas e Deus não me abençoa. Eu vejo Deus fazendo isso, aquilo e eu estou no fundo do poço. E o Senhor fala para você, quando você parar de olhar para os lados, quando você parar de ficar se acovardando, aí eu vou começar a agir. Quando sair o medo do seu coração, a dúvida do seu coração, aí eu vou começar a agir. Ou você serve a Cristo da maneira correta, 100%, ou não tem como receber tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Servir a Cristo 100% é acreditar no seu poder. É acreditar que quando tudo estiver literalmente acabado, da forma mais impossível que se possa imaginar da situação mudar, é aí que o Senhor entra. Eu já vi, eu não sei se vocês conhecem o testemunho da minha mãe, tem aqui no canal, lá no início, pastora Zilda. A minha mãe conta um testemunho de vida assim muito forte do que Deus fez na vida dela, livrou ela da morte. E a gratidão que ela tem a Cristo hoje, mesmo ela sendo deficiente visual. E servir a Cristo é isso. Quando nós servimos a Deus, falamos dele, confiando nele, não pelo que ele pode nos dar, não esperando uma cura, não esperando prosperidade, não esperando não é uma moeda de troca, é gratidão. Quando você entende que você serve a Ele, que você ama a Ele, pela gratidão que você tem a Ele. Porque nós não merecíamos o sacrifício de cruz. E mesmo assim, Ele teve um amor tão grande por mim e por você, que Ele morreu na cruz para te salvar por pecados que você ainda nem havia cometido. Por pecados talvez que você ainda nem cometeu. O que o Senhor passou ali na cruz.
é algo que nenhum ser humano aguentaria. Os chicotes, os açoites, a coroa de espinhos é algo que nem eu, nem você aguentaríamos. Deus entregando o seu filho, você entregaria o seu filho para morrer por alguém que você conhece ou que você não conhece? Para morrer por um ladrão, para morrer por um estuprador ou qualquer coisa assim, você entregaria o seu filho para morrer por ele? Pois Deus entregou o seu filho. E ele não apenas entregou o seu filho, mas ele também sentiu toda a dor, porque eles são um. O que um passou, o outro também sentiu. Agora imagina eu e você, se nós teríamos feito algo como isso, ou morrer por alguém, ou entregar o nosso filho por alguém, jamais. E aí você fica aí se murmurando, se lamentando, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer. Quando tem um Deus tão maravilhoso, que te ama tanto, que cuida tanto de você, e você fica bravinho, bravinha, só porque ele não te deu um carro novo, só porque ele não te deu uma casa nova, só porque ele não deu o que você queria no momento em que você queria, como uma criança birrenta. Se você é pai, é mãe, você sabe, assim como eu, que muitas vezes os nossos filhos, eles fazem birra, né? Quando eles querem alguma coisa na hora. E aí, às vezes, por causa de tanta birra, a gente acaba comprando e dando pra eles. E eu não sei vocês, mas principalmente o meu menor. Às vezes ele me enche tanto o saco que eu acabo comprando o brinquedo, já sabendo que 5 minutos depois ele vai quebrar. Ou então ele nem vai lembrar mais que existe. Quantas vezes o Senhor já deu algo na sua vida que você queria tanto, e aí depois ou você nem se ligou naquilo, ou então você até esqueceu, ou então Deus te deu e você falou assim: ai, mas isso, eu queria algo melhor. Quantas vezes? Então o Senhor fala hoje para você: calma, meu filho, calma, minha filha, eu estou preparando algo surpreendente. Eu estou preparando algo muito maior do que você me pediu. Eu estou preparando algo muito maior do que você pensa. E para você receber isso, precisa de um fortalecimento, precisa de um processo. Vai passar pelo deserto, sim. Para você entender que aquilo que eu vou te dar é grande, para não te corromper, para não te machucar. Eu sempre falo aqui que grandes responsabilidades, grandes bênçãos, elas chamam a atenção de grandes inimigos. E se hoje você não está dando conta só do murmúrio do inimigo no seu ouvido, imagina se você receber algo muito maior e aí ele vir com toda a fúria, com todo o seu pessoal, para tentar te derrubar. Você vai aguentar? Não vai. Então o Senhor fala para você: calma, por enquanto eu estou te protegendo. Por enquanto você tá aí quietinho, você tá aí pensando que você tá abandonado, mas não, eu tô te colocando numa bolha para te proteger, para te resguardar. E no momento certo, eu vou agir. E as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, olha só, aquela pessoa tava no fundo do poço, parecia que não ia aguentar. Estava numa situação tão deplorável e olha o que aconteceu, foi Deus, não tem outra explicação. Foi Deus que fez isso na vida dele e na vida dela. E como eu sempre falo, eu sempre trago aqui a minha história de vida. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de ouvir quando pessoas do passado me veem hoje e falam assim: Jéssica, como você mudou. Jéssica, a gente consegue ver o brilho do Espírito Santo em você. As pessoas têm que olhar para você e sentir a vontade de servir a Deus. De sentir vontade de orar, de sentir vontade de buscar a Deus. Você tem exalado esse brilho do Espírito Santo ou você tem exalado o medo? Você tem exalado a pouca fé? O que é que você tem falado quando você abre a sua boca para falar com as pessoas? É para murmurar? É para reclamar? Ou é para agradecer a Deus? Eu estou passando por isso, isso e isso, mas eu já declaro que o Senhor vai mudar a minha situação. Que assim que eu estiver pronto, pronta, preparado, preparada, Ele vai agir, mas é no tempo dEle. Senhor, eu te entrego todos os meus medos, todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, eu entrego nas Tuas mãos. Eu não quero mais sofrer por isso, eu não quero mais sentir isso. Eu quero sentir o Teu amor, me preenche com o Teu amor. É assim que você tem que começar a orar a Deus. E se tiver difícil, se sentir que está afundando, clama a Ele, porque Ele está ao seu lado. Se o Senhor estendeu a mão para Pedro, Ele estava logo ali, juntinho de Pedro. Porque a Bíblia poderia ter falado: o Senhor veio correndo.
O Senhor aproximou-se? Não. Ele apenas estendeu a mão. Então, se ele estendeu a mão, é porque ele já estava ao lado de Pedro. E o Senhor fala para você: eu já estou ao seu lado. Talvez hoje você acordou dizendo para Deus: Senhor, onde tu estás? Onde o Senhor está que o Senhor não está me vendo? E o Senhor está falando para você: eu estou aqui do seu ladinho, com a mão estendida. Você não está pegando a minha mão porque você não quer. Você não está pegando a minha mão porque você está duvidando, porque você está com medo. Mas a partir do momento que você entregar todo esse medo, todas essas dúvidas para mim e limpar esse seu coração, aí você vai começar a me ver, a me ouvir e a acreditar no meu poder. Então hoje, entregue para o Senhor tudo aquilo que tem tirado a sua paz e comece a dormir melhor, comece a viver melhor, comece a se cuidar mais, comece a se amar mais, porque o Senhor está cuidando de tudo. E no momento certo, no momento dele, ele vai começar a fazer. E se você parar para pensar, ele já está fazendo. Às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é ele fazendo. Nossa, hoje eu estava precisando tanto disso. E aí uma pessoa foi lá e me abençoou. É Deus. Não tem outra explicação. Para de ficar caçando explicação para as coisas que acontecem na sua vida. É Deus. É Deus começando a mover ao seu favor e ele vai fazer muito mais. Amém? Você crê? Basta você crer. Homem de pouca fé. Aumenta essa fé, porque o Senhor está contigo. Amém? Que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje, né? Que Ele possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, que Ele possa trazer renovo de fé na sua vida no dia de hoje. Peço para que você dê um like nesse vídeo, não saia sem dar o seu like, não saia sem deixar um comentário, contar o seu testemunho, um pedido de oração, seja o que for. Não saia daqui sem deixar o seu comentário. E se inscreva também no canal para você receber as palavras diárias que o Senhor nos entrega por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Que Ele abençoe a sua família. Hoje eu peço que você faça um teste com Deus. Faça uma oração. Entregue para Ele todos os seus medos, todas as suas dúvidas. Fala: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a te sentir. Eu quero voltar a sentir a tua alegria. Eu quero voltar a sentir a tua paz. Voltar a sentir que o Senhor está cuidando de tudo. Eu não quero mais duvidar. Neste momento, Senhor, eu seguro as tuas mãos e eu entrego tudo a ti. Mas entrega e confia. Não entrega e fica pegando toda hora, não. Ah, passou um dia, dois, eu não vi acontecer, eu vou lá e pego o problema de novo. Não. Entrega na mão dele, confia e apenas espere. Pode passar o tempo, mas pode ter certeza que ele vai estar com você, segurando nas suas mãos. A sandália não vai gastar, a roupa não vai se gastar, a comida não vai faltar. Ele vai cuidar de tudo. Entrega nas mãos dele, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe você e a sua família. E amanhã estamos de volta. Até a próxima.